Olá, nono ano, aqui é o professor João Antônio e eu estou gravando esse vídeo para explicar a vocês o assunto de semelhança de triângulos. A prova mensal está chegando e semelhança de triângulos é um assunto que às vezes pega a gente de jeito, tá certo? É meio complicado. Então o meu objetivo aqui é gravar esse vídeo para você entender semelhança de triângulos. A primeira coisa, agora, nesse momento, dê uma pausa no vídeo e vá pegar seu caderno. Bote seu caderno ao seu lado enquanto você assiste essa aula. Por que você vai precisar do seu caderno? Porque você vai precisar dar pausa no vídeo quando entender a explicação e copiar no caderno. Eu não estou brincando. Você só vai memorizar para fazer uma prova boa se você copiar no caderno. Por favor, isso é para o seu bem. Vai fazer a aula demorar um pouquinho porque você vai ficar pausando a aula. Vai, mas você vai aprender, tá certo? Então, tá assistindo a esse vídeo, chegou numa hora em que tem uma explicação, entendeu a explicação, dá uma pausa e copia no seu caderno. Tudo bem? Pronto. A segunda coisa é que eu tô rouco porque eu sou técnico de basquete e handebol do 2º A, que está aí nas finais dos Jogos Diocesanos, dos Interclasses, e a gente vai para a final, e eu gritei muito ontem, a gente passou para a final, e se Deus quiser eu vou perder o resto da voz na próxima semana. Mas a final vai ser no dia da prova mensal de matemática. Então, se você está na final, não se preocupe com ela, se preocupe com a prova de matemática, tá certo? Bora lá? Preste atenção, caderno de lado, já deu pausa para pegar o caderno de lado, você vai escrever as explicações que eu vou escrever aqui com você, tá certo? Vamos embora. Antes de mais nada, minhas redes sociais estão aqui, @professor João Antônio, óbvio. E se você estiver assistindo a esse vídeo no YouTube, que eu sei que está, dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para saber quando novidades estiverem aqui, tá certo? Pronto, vou ficar pequeno. Bora lá. Estamos falando sobre semelhança de triângulos. A primeira coisa é eu diferenciar para você o que é semelhança, o que é congruência, tá certo? Então bora lá. Eu tenho aqui um triângulo. Triângulo é um polígono formado por 3 lados. Você já sabe disso. Vou pegar esse triângulo e vou duplicar ele. É fácil fazer isso em qualquer programa de computador, né? Duplicar. Acabei de criar um triângulo exatamente igual. Quando existem 2 triângulos exatamente iguais, a gente diz que esses triângulos são congruentes. Ó. Triângulos congruentes são triângulos exatamente iguais. Não é o assunto deste tópico, não é o assunto deste capítulo. Nós estamos analisando triângulos semelhantes. Eu vou fazer agora um para você ver, tá certo? Eu vou pegar esse triângulo aqui, vou duplicar ele de novo, então eles são congruentes, porque eles são exatamente iguais. Mas se você aumentar um triângulo assim, eles não são mais congruentes, mas eles são semelhantes, certo? Então veja só, é isso que eu vou mostrar, o que é que são 2 triângulos semelhantes. O que são 2 triângulos semelhantes? Então, esse cara e esse cara são semelhantes, não são congruentes, mas eles são semelhantes. Então a primeira coisa que você precisa entender, o que são triângulos semelhantes, certo? Bora lá, para a próxima. 2 triângulos semelhantes são 2 triângulos que têm os mesmos 3 ângulos. Ou seja, se você consegue reconhecer 3 pares de ângulos iguais, 3 pares de ângulos congruentes, então os 2 triângulos são semelhantes. Por exemplo, esses 2 triângulos que estão aqui. Veja, aqui em cima tem um ângulo vermelho com 3 tracinhos. Aqui em cima tem um ângulo vermelho com 3 tracinhos. Esses 2 ângulos são congruentes, então beleza. Isso aqui é o que nós chamamos de ângulos correspondentes. Eles correspondem um ao outro, mas eles são congruentes. Ó, congruentes. Como é que eu sei que eles são congruentes se não está dizendo qual é a medida deles? 30 graus tem 30 graus.
Quando existe um desenho no ângulo assim, por exemplo, qualquer outro ângulo na questão que tenha o mesmo desenho, ele tem a mesma medida. Ou seja, qualquer ângulo que é visualmente igual, ele também é igual em valor. Aqui nós temos um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. É o único ângulo que se representa com um quadradinho. Pronto, então, se esse ângulo aqui é 90 graus e esse ângulo aqui é 90 graus, eles são congruentes. Esse ângulo azul com 3 tracinhos, esse ângulo azul com 3 tracinhos, eles são congruentes. Pronto. Então você está vendo que o triângulo maior tem os mesmos ângulos do triângulo menor. Mesmos ângulos. Então põe isso na tua cabeça. O que são triângulos semelhantes. Ó. Eu vou escrever aqui porque eu sou mais rápido digitando do que escrevendo com a caneta, certo? Dois triângulos são semelhantes quando eles possuem, os dois possuem, 3 pares de ângulos congruentes. Ou se você quiser explicar assim, quando os 3 ângulos de um triângulo A são congruentes aos 3 ângulos de um triângulo B, então o que é que eu deduzo? Que A e B são semelhantes. Pronto, é isso que eu fiz aqui. São 3 ângulos iguais no triângulo grande e no triângulo pequeno. Note, os dois triângulos têm tamanhos diferentes. Você está vendo que tem um triângulo bem grande e tem um triângulo pequenininho. Então esses triângulos não são congruentes. Eles não têm o mesmo tamanho. Mas eles são semelhantes porque eles têm os mesmos 3 ângulos. Anote isso no seu caderno agora. 2 triângulos são semelhantes quando eles têm os mesmos 3 ângulos. Certo? Mesmos 3 ângulos. Tá? Beleza. Olha só. Esse cara que eu botei aqui, ele é semelhante aos outros dois? Não, não é, certo? Olha só, esse cara tem o mesmo ângulo que esse, vamos lá. Esse cara tem o mesmo ângulo que esse, tem o mesmo ângulo que esse, tem o mesmo ângulo que esse. Então pronto, esses dois são semelhantes. Mas esse terceiro triângulo só tem um ângulo que é igual aos outros. Aqui tem um ângulo roxo com um tracinho, ou com nenhum tracinho. Aqui tem um ângulo verde com um tracinho cortando. São diferentes. Então esse cara é diferente desse e é diferente desse. Esse terceiro triângulo, aqui está o triângulo A, aqui está o triângulo B, aqui está o triângulo C. C não é semelhante a e B. Mas A e B são semelhantes entre si. A e B são semelhantes entre si. Certo? Anotou isso no caderno? Anote. Bora lá. Vai levar um tempo, né? Vamos lá. Os triângulos, eles podem ser semelhantes mesmo se eles estiverem em posições diferentes. Mesmo se eles estiverem em posições diferentes. Olha só. Eu tenho um triângulo que está deitado e tem um triângulo menor que está em pé, certo? Então aquele triângulo ali de cima está em pé, esse triângulo grandão aqui está deitado, ok, mas os ângulos são os mesmos. Eu vou mostrar a você agora, presta atenção. Deixa eu ver se eu faço uma... eles são... certo. Ok, eu vou deixar eles aqui, tá? E eu vou mostrar a vocês o que vocês precisam fazer em toda questão de triângulo semelhante. Toda questão de triângulo semelhante. Vocês têm que fazer isso, certo? Bora lá. Primeiro,
ache os triângulos. Nossa! Achar os triângulos. Pronto, beleza. Primeira coisa, vá anotando no caderno, porque essa técnica, ache os triângulos, ache os ângulos, tá. Isso é importante, certo? Primeiro, ache os triângulos. Eu achei. Tem um grande, que eu vou chamar de G, e tem um pequeno, que eu vou chamar de P. Pronto. Triângulo grande, triângulo pequeno. Ok. 2. Ache os ângulos correspondentes. Ou seja, você vai achar os ângulos congruentes. Certo? Então veja só. Esse cara é congruente a esse. Coloquei aqui um só para... Esse cara, vermelhinho, é congruente a esse. Vermelhinho. E esse cara é congruente a esse. Azulzinho com 3 traços. Pronto. Faça isso. Faça isso na questão, em qualquer questão, faça isso. Tá certo? Ache os ângulos, ache os triângulos, achei, dei um nome a eles. Quando eu falo achar, certo? Ache os triângulos. Dê um nome a eles também, é importante, certo? Ache os ângulos correspondentes, dê um nome a eles. Feito eu fiz. Gente, tô brincando não. Isso pode parecer frescura, pode parecer besteira, mas isso é muito importante para você responder qualquer questão, tá certo? Bora lá. Terceira coisa, ache e coloque nome, é claro, nos lados, ache os, pronto. Ache os lados correspondentes. Ache os triângulos, ache os ângulos correspondentes, ache os lados correspondentes. Ok? Porque essa parte aqui é a mais importante de todas as questões de semelhança de triângulos. Essa parte aqui é a mais importante. Mas você só chega nela se você fizer as outras duas. Você só chega nessa se fizer as outras duas. Vamos achar os lados correspondentes do triângulo? Tá certo. Veja só. O lado que está entre o ângulo 1 e o ângulo 2. O lado que está entre o ângulo 1 e o ângulo 2. O lado que está entre o ângulo 1 e o ângulo 2. Achei. Vou chamar de A. Lado A. Esse aqui é o A. Certo? Olha só, perceba. Tem que fazer isso. Pode parecer besteira, mas tem. O lado que está entre o ângulo 1 e o 3. Ó, entre o ângulo 1 e o ângulo 3. Vou chamar de B. Esse cara está entre o ângulo 1 e o ângulo 3. Vou chamar de B. E, finalmente, o lado que está entre o ângulo 2 e o ângulo 3. É esse lado grande aqui, a hipotenusa deste triângulo. Vou chamar de C, que é esse cara aqui. Vou chamar de C. Faça isso em todos os triângulos que você observar. Faça isso, ok? Você não vai sofrer fazendo isso em todas as questões. Podemos prosseguir, né? Anotou isso no caderno? Isso aqui é o que nós chamamos de preparação da questão.
preparação da questão. São esses 3 passos. Ache os 2 triângulos, ache quem são os ângulos correspondentes e dê nome a eles. Ache quem são os lados correspondentes e dê nome a eles. Vai resolver teu problema? Isso é a preparação para você responder qualquer questão. Tudo bem? Bora para a próxima. O que eu ganho em saber que eles são semelhantes? Que merda eu ganho sabendo que eles são semelhantes? Existe uma norma, e essa é clara. Quando 2 triângulos são semelhantes, as medidas dos seus lados são proporcionais. As medidas dos seus lados são proporcionais. Cara, isso aqui é importante. Em outras palavras, todo esse capítulo depende de você saber se os triângulos são semelhantes, porque você só consegue resolver as coisas nesse capítulo se os triângulos forem semelhantes. Mas você vai precisar provar que eles são. E depois que você prova que eles são semelhantes, depois que você percebe que eles são semelhantes, o que você ganha com isso? Olha só, vamos fazer aqui as coisas? Achei os 2 triângulos. Esse é o pequeno, esse é o grande. Achei os ângulos. Esse aqui é o ângulo 1, esse aqui é o ângulo 1. Esse aqui roxinho é o ângulo 2, esse aqui é o ângulo 2. Esse aqui verdinho é o ângulo 3, esse aqui é o ângulo 3. Eles são semelhantes? São, porque os 3 ângulos são iguais aos 3 ângulos do outro triângulo, certo? Agora vamos chamar os lados. Entre 1 e 2 eu vou chamar de A. Entre 1 e 2 eu vou chamar de A. Certo? Entre 1 e 3, eu vou chamar de B. Entre 1 e 3, eu vou chamar de B. Entre 2 e 3, eu vou chamar de C. Entre 2 e 3, eu vou chamar de C. Note, é o lado do triângulo. Eu estou falando sobre isso aqui tudinho, presta atenção. Eu estou falando sobre isso aqui tudinho é o C. A medida, 10 centímetros, 20 centímetros, eu não sei. Certo? Mas esse é o lado C do triângulo pequeno. E esse aqui tem 30, 40, 50 centímetros, eu não sei, mas esse aqui é o lado C do triângulo grande. Esse é o lado C, certo? Do mesmo jeito, como esse cara aqui, é o lado A do triângulo pequeno. E esse cara aqui é o lado A do triângulo grande. Certo? Do mesmo jeito, bora lá pintar também. Eu não sei que medida ele tem, mas esse aqui é o lado B do triângulo pequeno. E esse aqui é o lado B do triângulo grande. Você só precisa saber quem é quem. Porque você vai saber quem está relacionado com quem é proporcional a quem. E é isso que a gente vai fazer agora. É isso que a gente vai fazer agora. Quem é proporcional a quem? Essa história de proporção, o que é proporção? Você lembra o que é proporção? Eu vou escrever aqui. Proporção é uma igualdade entre frações ou razões, como queira chamar. Certo? Razões são frações. Como é que essa igualdade funciona? Muito simples. Olha só. O lado A do grande dividido pelo lado A do pequeno tem que ser igual. Se for proporcional é porque tem que ser igual ao lado B do grande dividido pelo lado B do pequeno. Então, você sempre vai construir uma proporção. Eu vou dar uma dica aqui para você anotar, porque às vezes vocês confundem o lado A tem que ser comparado com o lado A, o lado B tem que ser comparado com o lado B, o lado C tem que ser comparado com o lado C. Por isso você tem que dar nomes aos lados,
para você saber se está comparando o lado A do grande com o lado A do pequeno. Para saber se você vai comparar o lado B do grande com o lado B do pequeno. Certo? Então, por favor, presta atenção, anota no teu caderno. Você tem que dar nomes aos lados dos triângulos. Quando você der nomes, quando você souber quem são o lado A do pequeno, o lado A correspondente do grande, você já fez metade da sua questão sem errar. Certo? Então, sempre que for fazer a proporção, lado A do grande dividido pelo lado A do pequeno, lado B do grande dividido pelo lado B do pequeno, lado C do grande dividido pelo lado C do pequeno, certo? E você sabe que fez a proporção certa? Anote isso. Quando você faz assim, ó, grande combinou com grande, pequeno combinou com pequeno, A combinou com A, B combinou com B. Se nessa combinação você fez um retângulo, então a sua proporção está correta. Se acabou desenhando um retângulo, a sua proporção está correta. Certo? Vamos dar um exemplo de outra proporção. Olha só, eu vou comparar o lado B do pequeno dividido pelo lado B do grande. Tem que ser igual, tem que ser proporcional ao lado C do pequeno dividido pelo lado C do grande. Vamos ver se eu escolhi a certa, ó. Pequeno combina com pequeno, grande combina com grande, B combina com B, C combina com C. Fez um retângulo, na proporção, fez um retângulo, então está funcionando, tá certo. Quer ver quando você faz uma proporção errada? Presta atenção agora, anota no caderno. Anota, criatura, no caderno. Vê. O lado B do grande dividido pelo lado B do pequeno é igual ao lado A do pequeno dividido pelo lado A do grande. Olha só como não combina. B com B, ok. A com A, ok. Grande com grande, olha como está combinando. Pequeno com pequeno, fez um X, acabou. Não fez um retângulo, não fechou o retângulo, a proporção está errada. Essa proporção aqui está errada. Por isso que é importante dar nomes aos lados do triângulo. Por isso é importante dar nomes aos lados do triângulo. Se você não der nomes aos lados do triângulo, você provavelmente não vai acertar a questão. Tudo bem? Isso, muito bem. Vamos agora passar adiante, porque a gente vai resolver algumas questões daqui a pouco, né? Olha só, a prova de vocês, ela vai ter basicamente dois tipos de questão. O primeiro caso é quando a questão já diz que os triângulos são semelhantes. Quando ela já diz, olha, os triângulos são semelhantes. Então pronto, está lá em cima. Abaixo, esses dois triângulos são semelhantes. Certo? O que é que eu preciso saber? Bom, normalmente essa questão vai pedir que você ache o X ou qualquer outra incógnita. Ela vai ter que mostrar os ângulos, E o que é que você faz? Faz exatamente aquilo que a gente já fez. Acha os triângulos, acha os ângulos, acha os lados e faz a proporção certa. Copie isso no caderno. Se você já não copiou aquela sequência, tem que copiar agora. Acha os ângulos. Primeiro acha os triângulos, óbvio, dá um nome a eles. Grande e pequeno. Acha os ângulos, acha os lados correspondentes e faz a proporção certa. Pronto. Só isso. Mas a questão vai pedir o X, ou vai pedir outra incógnita, ou vai pedir outra coisa, certo? Ela vai ter que mostrar os ângulos. Vai ter que mostrar quem são os ângulos, qual a medida deles. Bora lá para um exemplo. Aqui está um exemplo. Eu tenho dois triângulos. Ó, aqui em cima está dizendo, os triângulos abaixo são semelhantes. Ok. O que é que eu ganho em saber que eles são semelhantes? Eu posso usar proporção. Vou falar até silabicamente, sílaba por sílaba. Proporção. Eu posso usar proporção. Ok? Por isso
Por isso, saber que eles são semelhantes é importante. Eu posso usar a proporção nos lados deles. Pronto. Aí presta atenção também, porque pode surgir aquela armadilhazinha de você achar que está perguntando pelo X, mas não está. Olha só o que é que está perguntando. Calcule X mais Y. Então eu tenho que achar o X e tenho que achar o Y e depois disso somar os dois. Então, presta atenção, certo? Vamos fazer a sequência? Vamos. Esse aqui é o triângulo pequeno. Esse aqui é o triângulo grande. Certo? Olha o ângulo reto. Olha o ângulo reto. Olha um ângulo roxo aqui. Olha um ângulo roxo. Na sua prova não terá cor. Não será colorido. Então, provavelmente, os ângulos estarão marcados com um traço ou dois traços. Assim. Olha esse cara aqui, ele está com um traço. Olha esse cara aqui, já achamos os ângulos correspondentes. Certo? Então perceba, você já achou quem são os ângulos correspondentes. Então eu vou chamar esse lado aqui. Que está entre o ângulo reto e o ângulo de dois traços, eu vou chamar de lado A. Eu vou chamar esse lado aqui, que está embaixo, entre o ângulo reto. A posição não importa. O que importa é em quais ângulos ele está. Presta atenção. Você tem que achar o lado. Não porque, esse lado está embaixo, o outro lado está embaixo. Não. Você tem que achar o lado. Você tem que achar o lado entre quais ângulos ele está. Anote isso. Como é que eu sei qual é o lado correspondente? Entre quais ângulos ele está? Esse lado aqui de baixo, que eu chamei de B, ele está entre o ângulo reto e o ângulo de um traço. Ok? Então esse cara aqui é o B. Do mesmo jeito como esse cara aqui está entre o ângulo... Estou desenhando ele aqui para cima, tá certo? Ó. Esse cara aqui é o lado A, porque está entre o ângulo reto e o ângulo de dois traços lá em cima. E esse lado aqui, que está entre o ângulo de dois traços e o ângulo de um traço só, eu vou chamar de C. Esse cara aqui. C. Demora para fazer isso? Demora. Um pouquinho. Mas vai garantir que você vai acertar. Vai garantir que você vai acertar, pelo amor de Deus. Demora um pouquinho, demora. É chato, é um saco, mas vai garantir que você vai acertar. Então, olha só que legal. Eu vou fazer aqui a sequência agora, ó. O A do triângulo pequeno vale 4. Olha aqui. O B do triângulo pequeno vale 3. Olha ele aqui. O C do triângulo pequeno vale X. Veja, eu anotei os valores, certo? Bora agora para o outro. O A do triângulo grande vale 12. O B do triângulo grande está aqui embaixo. Vale Y mais 2. O C do triângulo grande vale 15. Pronto, eis a minha pergunta. Você concorda com tudo que foi anotado aqui? Concorda? Não adianta responder porque essa aula é gravada, eu não vou lhe ouvir, né? Mas eu espero que você concorde. Nós demos nomes aos lados do triângulo. Se a gente deu nomes aos lados do triângulo, a gente agora consegue fazer a proporção certa. Antes de eu fazer a proporção, porém, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se aqui está. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou duplicar esse slide. Por quê? Porque... João, você está apagando tudo. Estou apagando tudo aqui. Deixa eu apagar todas as anotações aqui. Peraí.
Pronto. O slide, eu vou deixar isso aqui preparado. Eu fiz besteira, minha gente, me perdoe. Era para eu ter apagado só as anotações de depois, só essas. Deixa para lá, eu vou fazer daqui a pouco. Pronto, olha só. Agora a gente pode fazer a proporção certa. A gente anotou tudo. A gente deu nome aos triângulos. A gente deu nome aos lados. A gente anotou quem são os lados e os valores. Agora vamos fazer a primeira proporção? Vamos. Eu vou escolher uma dupla que seja formada por números. Só números. O lado A do pequeno dividido pelo lado A do grande. Tem que ser igual. Agora vamos descobrir o x. O lado C do pequeno dividido pelo lado C do grande. Pronto. Montei a proporção certa. Como é que eu sei que eu montei a proporção certa? Pequeno combina com pequeno, grande combina com grande, C combina com C, A combina com A. Formou um retângulo, proporção correta. Certo? Bora lá. Agora vamos trocar pelos valores. O A do pequeno vale 4. O A do grande vale 12. O C do pequeno vale X. O C do grande vale 15. Massa. Antes de fazer a proporção, tenta simplificar a fração que está só com números. Ó, 4 pode ser dividido por 4. 12 também pode ser dividido por 4. Isso significa que 1, porque 4 dividido por 4 dá 1, e 3, porque 12 dividido por 4 dá 3. Isso é igual a x sobre 15. Beleza? Ok, chegamos até aqui. Massa. E agora? Agora a gente faz o que a gente aprendeu a fazer. O de baixo multiplica com o de cima multiplica com o de baixo. Vai ficar 3 vezes x é igual a 1 vezes 15, ou seja, 15, certo? Então, 1 vezes 15, bora pagar porque não precisa, né? 3x igual a 15. E agora, responde como você já aprendeu a responder. O 3 está multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 15 sobre 3. X é igual a 5. X é igual a 5. Então, já sabemos que o nosso x é igual a 5. Tá, e agora o que é que eu vou fazer? Bom, agora o que eu vou fazer é usar a mesma proporção para achar o b, o y lá embaixo. Eu vou fazer assim. O A do pequeno está para o A do grande, assim como o B do pequeno está para o B do grande. Certo? Eu não vou precisar nem escrever o 4/12, eu já vou escrever o 1/3, porque 4 sobre 12 eu já sei que é 1/3. Essa razão de 1 para 3, essa razão de 1/3, ela já vai ser utilizada em todas as comparações. É isso que é proporcional. Proporcional significa ter uma multiplicação só para todos os lados. Lado A multiplica, portanto, para o lado A do grande. Lado B multiplica pelo mesmo número para o lado B do grande. É assim, certo? Então eu vou fazer assim, ó, 1/3, porque eu já havia simplificado aqui, certo? Se você quiser escrever 4/12, escreva, mas vai ter que simplificar de novo, né? 1/3 é igual a, dessa vez, é o B do pequeno. O B do pequeno é 3. E o B do grande é Y mais 2. Pronto. Qual é o resultado aqui? O resultado aqui é o seguinte. Ó. Você vai multiplicar uma vez isso aqui e 3 vezes 3. Então, uma vez y mais 2, vai ficar y mais 2. Isso é igual a 9, porque 3 vezes 3 é 9.
que é que eu faço? Vou passar o mais 2 para o outro lado. Vai ficar y é igual a 9 menos 2. Quando você passa uma operação matemática para o outro lado do igual, você inverte a operação. O que era uma soma mais 2 vai virar uma subtração, menos 2. O que era uma multiplicação vezes 2 vai ficar uma divisão, dividido por 2. Pronto, y é igual a 9 menos 2. Isso significa que y é igual a 7. Certo? Já sabemos que o y é igual a 7. Pronto. Aí a pergunta é, x é igual a 5. Quem é x mais y? 5 mais 7, a resposta é 12. Pronto. Acabei de calcular. É chato ter que dar nomes aos lados? É chato. É chato ter que fazer toda essa frescurinha? É chato. Mas é para provar que você chegou lá e você chegar na resposta certa. Ok? Dê nome aos triângulos, dê nome aos ângulos e dê nome aos lados, para você saber quem é o lado A do pequeno e quem é o lado A do grande. Eles têm que ser correspondentes, eles têm que estar dentro dos mesmos ângulos, tá? Bora lá. Agora pronto. Aqui, pegar a mesma, né? Deixa eu tirar essas setas aqui que elas atrapalham. Eu vou mostrar um jeito para a gente substituir essa ideia de proporção. Quer dizer, eu vou mostrar a você o que é proporção, certo? Vou mostrar a você rapidamente o que é proporção. Proporção é uma relação de multiplicação, certo? É uma relação de multiplicação. Aquele cálculo de o A do pequeno sobre o A do grande tem que ser igual ao B do pequeno sobre o B do grande. Beleza, é o jeito oficial de fazer. Mas deixa eu mostrar uma coisa. Aqui está o nosso ângulo de 90 graus. Aqui está o nosso ângulo de 90 graus. Aqui está o ângulo de um traço só, de dois traços, o roxo. Aqui está o ângulo roxo. Pronto. Então, se eu chamar esse lado de A, é porque esse lado aqui é o A do grande, certo? Se você perceber, ó, entre o número 4 e o número 12, entre o número 4 e o número 12, existe alguma relação de multiplicação entre eles dois? Tem. Vezes 3. 4 vezes 3 dá 12. Então, meu amigo, tudo vai acontecer vezes 3. Desse lado aqui, que é o lado que está entre o ângulo reto e o ângulo verde. Ângulo reto e ângulo verde. Esse aqui é o lado B, esse aqui é o lado B. Daqui para cá tem que ser vezes 3. Então você sabe que isso aqui é igual a 9. 3 vezes 3, 9. Aí você consegue descobrir que o y é 7. Do mesmo jeito, como desse lado menor, que é o lado C, do pequeno, para esse cara aqui, tem que ter vezes 3 também. Porque existe uma única relação de multiplicação. Ser proporcional é isso. Quando algumas coisas são consideradas proporcionais, é porque se existe uma relação de multiplicação na primeira, a mesma relação de multiplicação, o mesmo número multiplicado, vai para os outros. Então, qual é o número que multiplicado por 3 dá 15? É só fazer a divisão, né? 15 dividido por 3. Nesse sentido aqui, a operação inversa é a divisão. 5. A gente não tinha descoberto que o x era 5? Então, proporção é isso. Dois triângulos, quando diz que eles são semelhantes, ache os lados correspondentes. Lado A, lado A.
Tem algum processo de multiplicação? Tem. Repita o processo de multiplicação que você acha os outros lados. Só isso. Do pequeno para o grande tem que ter um processo de multiplicação. Do grande para o pequeno, é óbvio, é um processo de divisão, porque divisão é o processo inverso da multiplicação. Certo? Aí fica mais rápido, eu acho, fica mais rápido acessar desse jeito. Bora lá para mais uma. Bora lá. Olha, os triângulos abaixo são semelhantes, mas eles não estão na mesma posição. Um está de ponta cabeça, o outro está de cabeça para baixo, o outro está de cabeça para cima, tá. Mas o que importa é você achar os triângulos, achar os ângulos e os lados. Bora lá? Esse aqui é o triângulo pequeno, esse aqui é o triângulo grande. Como é que eu sei? Se tu perguntar para mim, como é que eu sei quem é o triângulo pequeno e quem é o triângulo grande, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Triângulo pequeno é o menor. Triângulo grande é o maior, certo? Pronto. Olha só. Aí a gente tem o seguinte. Vamos achar os lados. Os ângulos. Aqui eu tenho o ângulo reto. Aqui eu tenho um ângulo reto. E aqui eu tenho um ângulo reto. Massa, achei. Aqui eu tenho o ângulo roxo. Ó, aqui em cima eu tenho o ângulo roxo. E aqui embaixo eu tenho o ângulo roxo. Então preste bem atenção aqui aos dois casos. Esse lado eu vou chamar de lado A. Ele está entre o ângulo reto e o roxo. Então esse cara é o lado A. Porque ele está entre o ângulo reto e o ângulo roxo. Certo? Aqui nós temos o ângulo verde, que é o ângulo de um traço só. Aqui nós temos o ângulo verde, que é um traço só. Esse lado aqui de cima, entre o ângulo reto e o verde, eu vou chamar de B, que é esse cara aqui, B, entre o verde e o preto, entre o verde e o reto, ângulo reto, ângulo verde, o lado B está entre eles. E o outro eu vou chamar de C, né? O outro lado que faltou dar nome eu vou chamar de C. Então esse cara aqui que faltou dar nome é o C, que está entre os ângulos verde e roxo. Fez isso? Ô Jesus, já resolveu sua questão. Resolver sua questão, você resolve fazendo isso, certo? Ok, vamos dar valores a eles, né? O A do pequeno vale 8. O A do grande vale Y dividido por 2. Certo? O A do grande. Beleza. O B do pequeno vale X menos 3. O B do grande vale 9. O C do pequeno vale 10. O C do grande vale 15. Pronto. Montou isso. A sua questão já está respondida, se for para descobrir o valor do X. Se for para descobrir o valor do X, a sua questão já está respondida. Certo? Beleza. Chegamos aqui a esse impasse. Não, já resolveu, né? Escolha a dupla de pequeno grande que só tenha números. Pronto, escolha uma dupla que só tem números. Para quê? Para você fazer a primeira fração. O C do pequeno sobre o C do grande. Pronto, o C do pequeno sobre o C do grande. E aí você escolhe uma das outras para fazer a comparação, né? Eu já vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse C do pequeno sobre C do grande. C do pequeno sobre C do grande. Isso vai ficar 10 sobre 15. Que é a mesma coisa que eu posso simplificar dividindo 10 por 5, dividindo 15 por 5. Isso vai ficar 2 terços. Esta é a fração que eu usarei para fazer qualquer comparação. Esta é a fração que eu usarei para fazer qualquer das proporções. Este valor aqui,
a gente chama de razão de semelhança. É a razão, a divisão que determina os tamanhos entre eles. Então chamamos de razão de semelhança quando você descobre a razão entre dois lados iguais, dois lados correspondentes. Quer dizer, a razão que existe entre o 10 e o 15, a razão que existe entre o 10 e o 15 é 2/3. 10 é 2/3 de 15. Essa é a razão de semelhança. Esse é o princípio de multiplicação que você vai usar com todo mundo. O princípio de multiplicação, esse número que no outro slide aqui, isso aqui é a razão de semelhança. Essa relação de multiplicação ou de divisão, dependendo se você está comparando do menor para o maior ou do maior para o menor, essa relação de multiplicação que existe entre os lados correspondentes é justamente a razão que determina a semelhança entre eles. A razão de semelhança é esse princípio, é esse número, é essa relação aqui, ó. Tá vendo? É o 3. A razão de semelhança é o 3. E aqui nesse nosso outro exemplo, a razão de semelhança é 2/3. Se você quiser fazer do jeito natural, você vai sempre comparar agora. Eu vou comparar esse cara aqui, ó. Eu vou comparar esse aqui. A razão é entre pequeno e grande. Eu botei o pequeno em cima. Então, C do pequeno, C do grande tem que ser igual ao B do pequeno sobre o B do grande. Vamos ver se deu certo aqui. Pequeno combina com pequeno, grande combina com grande, C combina com C, B combina com B. Retângulo, poxa, tá perfeita essa proporção. Tá perfeita essa proporção. Aí lá vou eu. O C do pequeno sobre o C do grande dá 2/3. A razão simplificada. Ok. Isso vai ser igual ao B do pequeno. X menos 3, dividido pelo B do grande, 9. Pronto. O que é que eu faço agora? Já sabe, multiplica. Pronto, multiplica. E agora? Vai ficar 2 vezes 9 é igual a 3 vezes... Atenção para isso, você tem que multiplicar a expressão inteira, tá? Por isso tem que colocar entre parênteses, tá? O x3, você não vai pegar esse 3 e multiplicar só o x, não. Você vai pegar o 3 e multiplicar isso aqui tudinho, isso tudo. Por isso tem que colocar parênteses. Ah, e quando eu coloco parênteses? Aí você sabe que tem que fazer o chuveirinho, né? Faz o chuveirinho, vai ficar assim, ó. 2 vezes 9. 2 vezes 9 é 18. 18 é igual a 3 vezes x, 3x. Certo? 3 vezes menos 3, menos 9. Né? Pronto. Aí o que é que você faz agora? Bom, agora você passa o 9 para o outro lado. Passa o 9 para o outro lado, faz o quê? Ele passa somando, porque ele está subtraindo. 18 mais 9. Isso é igual a 3x. Que significa 27. 18 mais 9 é 27. 27 é igual a 3x. E agora o que é que eu faço? Passo 3 dividindo para o outro lado, né? 27 dividido por 3 é igual a x. Achamos o x igual a 9. Pronto, então esse cara, o x é igual a 9. É isso que a questão está pedindo? Não! A questão está pedindo que você subtraia y menos x. O 9 eu já achei. Serei obrigado a achar o y agora. Certo? Bora lá. O y é o a do grande, né? Na verdade, o y é o dobro do a do grande. O a do grande é y sobre 2. Então, vamos lá. O c do pequeno dividido pelo c do grande. Isso é igual ao a do pequeno dividido pelo a do grande.
Pronto. 2/3 é igual ao quem é o A do pequeno? 8. Quem é o A do grande? Y dividido por 2. O que é que eu faço agora? Multiplico. Tá aí. Multiplico. Vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. 2 vezes y dividido por 2 é igual a 3 vezes 8. 2 vezes y dividido por 2 é igual a 3 vezes 8. Ora, se tem um 2 multiplicando em cima e se tem um 2 embaixo dividindo, a gente pode cortar. Vai ficar y é igual a 24. Por quê? Porque 3 vezes 8 é igual a 24. Achamos o y. Certo? Então, beleza. Agora, o y é 24. A pergunta é quem é y menos x? Quem é 24 menos 9? 24 menos 9 é 15. A resposta dessa questão é 15. Tudo bem? Ache os dois triângulos. Ache os 3 ângulos correspondentes nos dois triângulos. Ache os 3 lados correspondentes nos dois triângulos. E seja feliz. Bote nome, faça a proporção correta. Qualquer pergunta com X vai ser resolvida assim. Certo? Ok, deixa eu ver se a gente vai poder gravar mais alguma coisa agora. Vamos pegar aqui, ó, tem algumas questões sobre pares de triângulos aqui, tá vendo? Vamos resolver. Depois que a gente resolver essas 3, a gente passa, eu vou pausar o vídeo, parar o vídeo, vou gravar um outro vídeo depois para você poder assistir pausadamente esse e o outro, certo? Então, bora lá. O que é que a gente tem aqui? De novo, olha o passo a passo. Eu vou ser um pouco mais rápido, porque você já sabe fazer, certo? Vamos ser um pouco mais rápido? Bora. Certo, então, ângulo reto, ângulo reto, ângulo de 2 traços, ângulo de 2 traços. Vou chamar esse lado aqui de lado A. Vou chamar esse lado aqui de lado A. Pronto. Esse é o triângulo grande. Como é que eu sei que esse é o triângulo grande? Porque aqui tem 20 e aqui tem 15. Então esse aqui é o pequeno, certo? Beleza, pronto. Você poderia chamar também de triângulo 1, triângulo 2, triângulo Fifi, triângulo Lulu. O nome que você dá é você que fornece, certo? Aqui eu tenho o ângulo de um traço. Vou chamar esse cara de B. Aqui eu tenho o ângulo de um traço. Entre um traço e 2 traços, vou chamar esse cara de B. E aqui, entre o ângulo de um traço e o ângulo reto, eu vou chamar de C. Ok, C. Vamos construir o A do pequeno. O A do pequeno é Y. O A do grande é 16. O B do pequeno é 15. O B do grande é 20. Já sei quem eu vou comparar. Quem é que eu vou comparar? 2 números. Quando eu achar uma dupla que tenha 2 números, essa dupla é que vai me permitir saber quem é a razão de semelhança. Já sei que é o B que vai fazer isso para mim, certo? Quem é o C do pequeno? O C do pequeno é 9. Quem é o C do grande? O C do grande é X. Pronto. Já resolvi a questão. Demora, mas eu acabei de resolver a questão. Se eu montei isso certinho, eu acabei de resolver a questão. Certo? Ok, bora lá. Então, vamos descobrir a razão de semelhança. A razão de semelhança entre o pequeno e o grande. O pequeno sempre na parte de cima, se eu quiser. Se você quiser botar o grande na parte de cima, tudo bem. Vai funcionar se você colocar todo mundo na parte de cima. Certo? A razão entre o B é 15 sobre 20. 15 sobre 20. Certo? Essa razão eu posso simplificar. Dividir por 5. Dividir por 5. Essa razão de semelhança é 15 dividido por 5 dá 3. 20 dividido por 5 dá 4. Pronto. A razão de semelhança é 3/4. Razão de semelhança entre o pequeno e o grande é 3/4. Massa. Agora, vamos comparar.
o Y, né? Então a pergunta é, aqui ó, os pares de triângulos a seguir são semelhantes. Determine em cada item a razão de semelhança do primeiro para o segundo. Ah, isso aqui era o primeiro, né? Então o primeiro era o grande. O primeiro era o grande. Aqui o segundo é o pequeno. Então a questão está sendo bem clara. Eu quero a razão do primeiro para o segundo. Então ele está pedindo a razão entre o grande e o pequeno. O que eu calculei foi a razão entre o pequeno e o grande. Besteira! Se a razão de semelhança entre o pequeno e o grande é 3/4, entre o grande e o pequeno é 4/3. Então a razão de semelhança entre o grande e o pequeno é 4/3. Porque em vez de eu fazer 15 sobre 20, eu teria que fazer 20 sobre 15, ia dar 4/3. Razão, quando alguém fala, eu quero a razão entre o pequeno e o grande, bota o pequeno em cima e o grande embaixo. Eu quero a razão entre o grande e o pequeno, bota o grande em cima e o pequeno embaixo. A razão do primeiro triângulo para o segundo triângulo. O primeiro triângulo é o grande, o segundo triângulo é o pequeno. A razão de semelhança é 4/3. Vou usar ela agora. 4/3, sempre agora entre o grande e o pequeno, porque 4/3 é entre o grande e o pequeno. Quem é o A? Vamos descobrir o Y agora? Vamos descobrir o Y. Quem é o A do grande? 16. Quem é o A do pequeno? Y. Pronto. Multiplica cruzado. 4y é igual a 3 vezes 16. 4y é igual a 48. Certo? 3 vezes 16 é 48. E agora? Agora eu vou pegar o y, deixar o y sozinho, passar o 4 dividindo para o outro lado. 48 dividido por 4. Y é igual a 12. Pronto. Y é igual a 12. Vamos agora fazer a comparação com a razão de semelhança do grande para o pequeno. 4/3. 4/3 é a razão de semelhança. Agora, entre esses dois aqui, x, que é o c do grande, sobre 9, que é o c do pequeno. Lá vamos nós. 4 vezes 9, 3 vezes x. Acertei aqui, peraí. É, entre o grande e o pequeno. Ok, acertei. Certo, então vamos lá. 4 vezes 9 é igual a 3 vezes x. 36 é igual a 3 vezes x. 4 vezes 9 é 36, certo? Tenho que passar o 3 para cá dividindo. Vai ficar 36 dividido por 3 é igual a x. Significa que x também é igual a 12. Pronto, esse x aqui, cadê o meu x? 12. Pronto, y12, x12. Ok? Pronto, tá faltando pouco para completar 1 hora de vídeo, para vocês descansarem um pouquinho. Vamos resolver só mais, deixa eu ver, tem algumas aqui para resolver, tem 2 para resolver, vai passar um pouco de 1 hora, mas tudo bem. Aqui nós temos, rapidinho, ok? Pronto. Ângulo de 2 traços. Ângulo de 2 traços. Ângulo de um traço só. Ângulo de um traço só. Pronto, achamos os ângulos correspondentes? Então eu vou chamar esse lado aqui de A. Ó, nota bem, isso aqui é o triângulo pequeno, deu para perceber, né, que esse é o triângulo pequeno e esse aqui é o triângulo grande, ó, pronto. Note que a razão tem que ser do primeiro para o segundo. Então aqui ele pede a razão entre o pequeno e o grande, certo? Eu vou chamar esse lado aqui de A. Pronto. Ok. Sobrou um ângulo aqui que não tem desenho. Eu vou desenhar aqui 3 traços. Como é que eu sei que eles são iguais? Porque se 2 ângulos de um mesmo triângulo são iguais, o terceiro também é.
só precisam me dar dois ângulos. Esse é o que vocês aprenderam como caso ângulo-ângulo de semelhança. Se me derem dois ângulos iguais, o terceiro é igual. Se dois triângulos possuem dois ângulos congruentes, o terceiro também vai ser. Certo? Então eu vou chamar esse lado aqui de B, entre o ângulo rosa e o ângulo, vamos pintar ele de amarelo, né? O ângulo amarelo. Pronto. Então B aqui embaixo vai ser B. E esse cara entre o amarelo e o verde é o C. Esse cara entre o amarelo e o verde é o C. Pronto. Deu nomes aos lados? Deu. Agora a gente vai brincar. Quem é o A do pequeno? O A do pequeno é X. Quem é o A do grande? O A do grande é 2x mais 4,5. 2x mais 4,5. Quem é o B do pequeno? O B do pequeno é 8. Quem é o B do grande? O B do grande é 20. Pronto, já sabemos com quem nós vamos construir a razão de semelhança. É só com dois lados, um de cada um correspondente de cada triângulo, que tenham números. Aí a gente consegue calcular. Quem é o C do pequeno? O C do pequeno é 6. Quem é o C do grande? O C do grande é Y mais 4. Pronto. Então o que aconteceu aqui? Conseguimos dar nomes aos bois. Vamos achar a razão de semelhança. Tem que ser entre o primeiro e o segundo, então tem que ser 8 sobre 20. Dá para simplificar? Dá. Divide por 4. Divide por 4. 8 dividido por 4 dá 2. 20 dividido por 4 dá 5. Essa é a razão de semelhança, 2/5. A cada 2 centímetros no triângulo menor, isso equivale a 5 centímetros no triângulo maior. A razão de semelhança é essa. Certo? Então, bora lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer os cálculos necessários, né? Então, a razão de semelhança entre o pequeno e o grande, eu vou comparar ela com... Vamos descobrir o y, que está mais fácil. A gente vai descobrir o y, que é mais rápido, né? O x ali está meio conturbado, mas vamos descobrir o que é mais fácil aqui. Certo? O pequeno é 6 e o C pequeno é 6. E o C do grande é y mais 4. Pronto. Isso aqui é igual ao que a gente já sabe, 2/5, né? Vamos apagar aqui. A razão é 2/5. Pronto. Multiplica assim, vai ficar 2 vezes y mais 4, não erra isso, tem que multiplicar por todo mundo que está aqui, é igual a 6 vezes 5. Isso dá aqui 2y mais 8. Por quê? Porque o 2 vai multiplicar o y e vai multiplicar o 8. 2y mais 8 é igual a 30. O que eu faço agora? Passo o 8 que está somando para o outro lado, né? Vai ficar 2y igual a 30 menos 8. Tem que passar com o sinal, com a operação invertida. Se aqui a operação era soma, quando ele passar para o outro lado, junto com 30, vai ficar subtração. Isso significa que 2y é igual a 22. Isso significa que y é igual a 11. 22 dividido por 2. Ah, não entendi, tudo bem. Passei o 2 para o outro lado dividindo. 22 dividido por 2. Y é igual a 11. Portanto, y é igual a 11. E o x? O x vai levar um trabalho maior, que não é bem um trabalho maior. Vamos lá. 2 sobre 5 é igual, vamos comparar agora com o lado A. O lado A do pequeno é x. O lado A do grande é 2x mais 4,5. Pronto. O que vai acontecer? Vou multiplicar 5x, 2 vezes tudo isso. Vai ficar 5x é igual a 2 vezes 2x mais 4,5. Pronto. Olha só. E agora? Agora,
5x é igual 2 vezes 2x, 4x. Mais 2 vezes 4,5, 9. Que legal. Certo? O que é que eu faço agora? Vou passar o 9 para o outro lado. Vai não, você não vai passar o 9, você vai passar o 4x para o outro lado. Porque você tem que lembrar que todos os da família do x têm que estar juntos de um lado e todos os da família não x têm que estar juntos do outro lado. Vai ficar assim, 5x menos 4x é igual a 9. Porque esse 4x aqui está somando, né? Está positivo, ele passa para o outro lado negativo. X é igual a 9. Pronto, achamos o x. X é igual a 9. Ok? Beleza? Próxima é a última e a gente encerra esse vídeo, mas vai ter outro com a outra parte, certo? Porque semelhança de triângulo exige isso. Tudo bem, olha o que está escrito aqui. Olha o que está escrito aqui. Os triângulos ABC e DEF são semelhantes. Determine as medidas dos lados do triângulo DEF, sabendo que a razão de semelhança entre eles é 2/3. Pronto, já me deram a razão de semelhança entre o pequeno e o grande. 2/3. Como é que você sabe que a razão de semelhança é entre o pequeno e o grande e não entre o grande e o pequeno? Porque o número de cima é menor. 2 é menor do que 3. Se o número de cima é menor, ele é a parte que representa o triângulo pequeno. Se o número de cima fosse maior, ele seria a parte que representaria o triângulo maior. Entende? Então a relação, a razão é sempre entre dois valores. Quando eu boto menor sobre maior, é porque a razão é entre o menor e o maior. Quando eu boto maior sobre menor, é porque a razão é entre o maior e o menor. Nesse caso, a razão é entre o pequeno e o grande. Então, bora dar nomes aos bois? Aqui está o ângulo reto. Aqui está o ângulo reto. Aqui está o ângulo de um tracinho. Aqui está o ângulo de um tracinho. Então, eu posso chamar esse lado aqui de baixo de A. E esse lado aqui correspondente como A. Certo? Porque está entre o verde e o roxo. O outro ângulo está aqui. Ixi, que isso ficou exagerado, pronto. O outro ângulo está aqui, ó. O outro ângulo está aqui. Então, entre o verde e o laranja, eu vou chamar isso aqui de B. Vou chamar isso aqui de B. O outro lado que ficou faltando entre o laranja e o rosa, C. C, pronto. Já sei quem são os lados correspondentes. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó. A razão entre o pequeno e o grande. A razão entre o pequeno e o grande. Como é? Vamos começar com o lado A? Bora. Bora começar com o lado A. É entre o A do pequeno e o A do grande. Pequeno, pequeno, grande, grande. Ok, tá combinando. Certo? Então, a razão entre o pequeno e o grande é a razão entre o A do pequeno e o A do grande. Certo? A razão é 2/3. A razão de semelhança entre o pequeno e o grande é 2/3. Isso tem que ser igual a 15 sobre o lado A do grande. Pronto. Que é o meu, sei lá, é o meu X agora, que eu estou querendo descobrir. Ok, o que é que eu vou fazer? 2 vezes o A do grande é igual a 3 vezes 15. 2 vezes o A do grande é igual a 3 vezes 15. 2 vezes o A do grande é igual a 45. 3 vezes 15 é 45. E agora? Passo 2 para esse lado dividindo. O A do grande é igual a 45 dividido por 2. O A do grande é igual a 22,5. Certo? Bora descobrir o B agora? Pronto.
A relação continua a ser entre 2/3 é igual ao B do pequeno sobre o B do grande. 2/3 é igual a 8 sobre o B do grande. 3 vezes 8 é igual a 2 vezes o B do grande. 3 vezes 8 é 24. 24 é igual a 2 vezes o B do grande. Passo 2 para cá dividindo. O B do grande é igual a 12. E agora, finalmente, o C. Agora, finalmente, o C. Então, lá vai. 2/3, que é a relação entre o pequeno e o grande, vai ser igual ao C do pequeno sobre o C do grande. Isso é igual a 2/3 é igual a 17, que é o C do pequeno, sobre o C do grande. Faz a multiplicação. 2 vezes o C do grande é igual a 3 vezes 17. Isso aqui fica como? 2 vezes o C do grande é igual a 51. Passo 2 para cá dividindo, né, para o outro lado, para a gente descobrir que o C do grande é igual a 51 sobre 2. E aí a gente descobre que o C do grande é 25,5. 25,5. Resposta: descobrimos os 3 lados do triângulo usando a razão de semelhança. Tudo bem? Por hoje não, por agora. É só. Acabei de fazer várias e várias vezes, dezenas de vezes essas operações. Se você fizer tudo o que eu mostrei a você, você vai acertar todas as questões, todas. E é claro, por favor, pelo amor de Deus, não erre cálculo simples como subtração e multiplicação, né? Por favor. O resto, entender como fazer essas contas, vai dar tudo certo. Encerro por aqui esse vídeo, mas vai ter um segundo, certo? Vai ter um segundo vídeo com as questões de semelhança e as questões do seu livro, que tem algumas particularidades, alguns segredos. Mas eu vejo vocês daqui a pouco.